noite, eu sou o professor Diogo de Língua Portuguesa e estou aqui para apresentar a minha aula para o PSS de 2023, né? Seguindo os parâmetros curriculares que foram prescritos no edital. A minha aula vai ser sobre literatura, então eu quero trabalhar com literatura em sala de aula. E aproveitar esses 10 minutos para explicar aí qual a forma e o método que eu vou utilizar e os objetivos que eu quero ter dentro dessa aula. Bom, eu trago aqui 2 livros. O primeiro livro aqui é Filhos do Éder, Herdeiros de Atlântica, que é uma coletânea de livros do escritor Eduardo Spohr. Esse é um livro de literatura fantástica, né, que bem interessante para os alunos lerem aí no nono ano, né, que eu quero aplicar essa aula no nono ano. E também trazer aqui o manual de RPG do Eduardo Spohr, que é baseado nessa coletânea de livros, né. E o RPG é um jogo lúdico, né, que na verdade está sendo adaptado, vai ser uma adaptação aí para um RPG pedagógico, né? Que é um jogo que oferece interpretações de papéis, né? Roleplay Games, que é um jogo de interpretação de papéis, onde você pode criar personagens, o professor cria uma narrativa, os alunos criam personagens e jogam, né, de forma livre ali, conforme a narração do professor, e jogam ali imaginando, né, uma história, tipo um conto de história. É um jogo já bem antigo, né, que hoje muitos professores estão inserindo aí dentro da sala de aula como um método de aprendizado e incentivo à literatura, né? Incentivo à leitura, incentivo à escrita. É um jogo que tem uma base assim, muito interessante, né? Porém é um jogo longo, né? Talvez em uma aula não se dê para aplicar, mas é um método bom, é um método aconselhável, assim, que já deu certo com alguns professores de escolas públicas e que utilizaram em outras matérias, né, como disciplina de matemática e ciências. Infelizmente não tenho os dados aí como referência, mas tem sim um estudo já baseado no RPG. Então, trazer esse método para a sala de aula vai ser uma porta de entrada para a leitura do livro do Eduardo Spohr, né, que é o que tem de manual. Lógico que no futuro pode se achar outros livros que foram produzidos, criados manuais, mas o interessante é trabalhar com esse, que é uma literatura fantástica, né? Então, trazendo esse conteúdo para dentro da sala de aula, ensinando, aplicando o RPG como método, ensinando os alunos como jogar RPG, construindo personagens, tudo baseado dentro do livro, tudo dentro do livro, né? Aqui nesse livro já tem uns personagens pré-definidos e a gente insere aí o imaginário do aluno, né? Criando ali uma facilidade para entrar no contexto do livro, né? E também a gente pode estar lendo aí dentro da sala de aula algumas páginas no livro para ampliar cada vez mais aí a vontade, essa curiosidade de conhecer a obra literária de Eduardo Spohr, de literatura fantástica. E é esse o objetivo final do meu conteúdo dentro da sala de aula que eu tenho para apresentar. No final a gente pode produzir pegar essa narrativa que será construída e fazer em forma de gibi, em quadrinhos, ou até escrever em forma de história, né? Tudo que um personagem deles viveram dentro de sala de aula, para demonstrar para eles como se constrói uma história, ou qual mais um método aí de construção de história.
O livro de Edward Spoo tem a característica, né? Eu vou falar um pouco do livro, incentivar a literatura ali no modo social. A gente pode trabalhar com uma linguagem atual, né? Porque o livro é bem atual. No caso, Os Herdeiros de Atlântica vai trabalhar com a fantasia de Atlântica, uma adaptação, né? Lógico, uma adaptação da história de Atlântica, misturando misticismo, religião, trabalhar com anjos, tudo, e com um mundo em tempo real, praticamente, né? Pela época, assim, em 2000, assim, você consegue trabalhar com, com a linguagem que está presente na vida deles, né? É, e levar um pouco de uma literatura mais fantástica, né? Tipo O Senhor dos Anéis, tudo, né? Então é um livro interessante se trabalhar em sala de aula para trazer esses conteúdos, né? Rico em conteúdo cultural e social, né? E é isso. Essa é minha aula, minha apresentação, como eu produziria uma aula. Lógico que isso, um RPG dentro de sala de aula dura em torno de 5 horas, seria mais 5 aulas eu teria que pegar, ou mais, né? Então eu teria que se adaptar, né? O semestre, não, pegando uns dias assim, de aula para jogar o RPG, para mostrar as mecânicas, para mostrar como é que produz história, tudo. Então esse é meu conteúdo que eu tenho para apresentar para a sala de aula. E é isso, espero que vocês gostem e muito obrigado pela atenção.